Olá, como vocês estão? Vocês estão bem? Então, eu vou começar esse vídeo antes explicando algumas coisas sobre o meu canal. Primeira delas, eu não sei se vocês já repararam, pelo menos pra quem não assistiu apenas esse vídeo, às vezes a minha luz fica variando. Tipo, às vezes eu tô escura, às vezes tá muito claro, assim. Às vezes eu tô, tipo, muito saturada, sabe? Tá bem laranja. E isso acontece porque o meu lado de cá é sol e o meu lado de cá é uma luz fria de dentro de casa. Porque eu não tenho iluminação, então eu só posso gravar desse jeito. Então fica essa variação mesmo, porque toda vez que eu tô gravando tem uma nuvem que ela não decide se ela vai ou se ela fica. Agora mesmo, tipo, ela foi e voltou agora. Então, essas coisas acontecem e enquanto eu não tiver um equipamento de iluminação, vai ser assim mesmo, tá? Espero que não incomode muito ninguém. A outra coisa é que esse canal tem pouquíssimo tempo de vida ainda. Eu acho que eu tô na minha terceira semana, na minha terceira semana, e eu já consegui quebrar toda a rotina que eu tinha de gravação. Tipo, eu ia colocar 3 vídeos por semana, ia ter a ordem certinha de um vídeo na segunda, um na quarta, um na sexta, os temas todos certos, só que claramente eu não consegui fazer isso, tanto que na semana passada ficou faltando um vídeo, e é justamente o vídeo de casos, que é o que eu vou fazer hoje. Então assim, esquece, se alguém assistiu aquele primeiro vídeo, esquece toda a rotina que eu tinha criado, vai ser a partir do que eu consegui fazer aqui mesmo. Então é isso, gente, sinto muito. O caso de hoje é da Rauda Atif, acho que é assim que pronuncia. Pra quem já assistiu outros vídeos aqui sabe que eu não sou muito boa com pronúncia, mas eu tento fazer o possível. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, se eu não for assim, desculpa. Esse caso até que é bastante conhecido, eu acho que ele não é muito conhecido aqui no Brasil, porque tem mais informação dele em inglês. Tem um documentário australiano que eu vou procurar, vou deixar o link aqui na descrição. De vídeo em português eu encontrei no Freak TV, também acho que é assim que pronuncia. Gente, eu não sei pronunciar nada, não sei falar. Enfim, ele vai estar aí também na descrição pra quem tiver interesse em olhar lá. O canal dele é muito bom, só tem coisas sobre casos, mistérios, essas coisas. Eu acompanho bastante e foi por lá que eu conheci esse caso, então é bem interessante. Dá uma olhadinha lá. Rauda Atif, ela era filha de muçulmanos. Ela nasceu nas Ilhas Maldivas em maio de 1996. Ela era considerada muito alegre, muito ativa, assim, muito feliz. E ela tinha uma beleza bem do padrão, assim, que a gente tem agora. Os olhos dela eram um azul bem claro, aquele azul bem claro, bem piscina, assim. E por conta dessa beleza, ela costumava fazer trabalhos como modelo. Só que a carreira dela alavancou mesmo depois de uma foto que se chama A Garota dos Olhos Azuis. Se eu não me engano, essa foto foi tirada nas Maldivas mesmo, onde ela nasceu. E foi a partir daí que ela começou a fazer muito sucesso, começou a ser chamada para vários trabalhos diferentes. Mas não era a carreira de modelo que a Rauda queria seguir para a vida inteira. Ela tinha o sonho de formar em medicina para conseguir ajudar as pessoas que não tinham como pagar por algum tratamento, alguma coisa desse tipo. E por conta disso, ela juntou todo esse dinheiro, né, que ela trabalhava como modelo. Ela pegou esse dinheiro e entrou na faculdade Radish Islamic Bank Medical College. Essa universidade fica em Bangladesh. Bangladesh, para quem não sabe, fica no sul da Ásia e lá a maioria da população também é muçulmana. Então era uma coisa assim que a Rauda não se sentia tão desconfortável, porque era, né, o meio dela, a religião dela. E assim como ela e a família dela, eles não eram muito radicais, né, assim. Porque, voltando a um tema do meu vídeo anterior, pra quem não assistiu, tá aí o link no card, a gente é muito cheio de preconceito sobre aquilo que a gente não conhece. E principalmente a religião muçulmana, tem muita coisa que a gente pensa que a mulher não pode se vestir do jeito que ela quiser, né, tem que se tampar, não pode estudar, esse tipo de coisa. E esse caso mostra que é um pouco diferente, porque ela era uma mulher, ela era modelo, ela mostrava um pouco do corpo, ela não fazia nada muito sensual, mas ela mostrava um pouco do corpo, que pra cultura muçulmana não é muito permitido, né, mostrar os ombros, mostrar um pouco de pele mesmo, assim, andar sem o véu. Mas pra Rauda isso era ok, pra família dela era muito ok isso, ela não precisava de seguir tão firmemente a cultura muçulmana nesses sentidos. E Bangladesh é um lugar onde isso é meio que permitido, que a maioria das pessoas lá também não seguem muito à risca essa parte da cultura. Porém, existe sim a parte mais radical, que não gostava desse tipo de coisa, e dentro da faculdade onde a Rauda estudava, também tinha esse tipo de gente. Tanto que, principalmente pela carreira dela de modelo, ela era muito, né, não maltratada, mas muitas pessoas falavam com ela que ela não podia seguir esse tipo de carreira, se ela queria continuar, né, na cultura muçulmana, que ela não podia ficar tirando fotos, mostrando o corpo, nem nada desse tipo, mas era uma forma dela ganhar dinheiro e conseguir aquilo que ela queria, que era formar em medicina. Não era nenhuma coisa que ela queria seguir pra vida toda, ela não queria ser modelo a vida inteira. Ela seguia aquilo apenas para conseguir dinheiro, conseguir formar em medicina e seguir a carreira dela como médica. Então ela tinha isso na cabeça, tinha isso em mente,
frente e explicava isso para as pessoas, né, que ficavam falando com ela: você não pode seguir a carreira de modelo se você quiser continuar seguindo os preceitos dessa religião. E ela explicava que estava ali como modelo apenas para conseguir dinheiro e que ela não via problemas nisso, a família dela também não via problemas nisso, e ninguém nunca maltratou fisicamente ela por conta disso lá na universidade. Nessa época, a família dela morava na Austrália, então ela estava lá em Bangladesh completamente sozinha, e para ela não era muito um problema, ela conseguia arcar, né, com os custos da universidade, com lugar para ela morar, tudo tranquilo. Ela mantinha contato com a família, pelo que eu entendi, ela falava com eles quase todos os dias, explicava tudo o que acontecia. Quando aconteceu alguma coisa que ela ficava preocupada, ela também contava pra família, tanto que teve um caso que a família relatou que ela, dentre os amigos dela ali, né, que ela era um pouco desconfiada por conta dela ser modelo e eles não gostarem muito, ela ainda assim tinha amigos, e teve um dia que ela tava bebendo um suco e ela sentiu um gosto estranho nesse suco, achou que alguém colocou alguma coisa ali, então ela não tomou o suco todo, mas se sentiu mal com um pouquinho que ela tinha tomado, tinha contado isso pra família. Então assim, a relação dela com a família era bem aberta, ela sempre contava tudo que estava acontecendo, qualquer coisa tanto de ruim quanto boa. E dentre os amigos, por mais que ela, né, tivesse esse receio entre ela ser modelo, ela ainda assim tinha alguns amigos dentro da universidade, mas eram pessoas que ela não confiava tão assim, justamente por causa de coisas como essa, como ela ter tomado um suco e achar que tinha alguma coisa naquele suco. Então, mesmo que ela convivesse com as pessoas, né, se relacionasse com as pessoas, ela ainda mantinha um pé atrás por conta disso. Ela tinha uma melhor amiga que se chamava Serat Parvin, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Essa era a amiga que ela mais confiava, ela não confiava, não que ela não confiasse em mais ninguém, né, mas essa era a pessoa que ela realmente confiava, realmente era amiga dela. Como eu disse, as outras pessoas, ela sempre mantinha um pé atrás, por questão dela ser modelo e ser da religião muçulmana, e as outras pessoas também. Porém, as críticas que ela recebia começaram a ficar um pouquinho mais incisivas quando ela apareceu na revista Vogue da Índia, que ela mostra um pouco do ombro e um pouco das costas, e depois que essa revista saiu, muito mais gente começou a pegar no pé dela, né, criticar ainda mais a carreira dela como modelo, sendo muçulmana. Então, nessa época, eu acredito que ela se separou um pouco mais das pessoas, mas não dessa amiga dela. Mas, infelizmente, em março de 2017, o corpo da Halda foi encontrado no quarto dela. Supostamente ela havia se enforcado e foi encontrado justamente pela melhor amiga. A melhor amiga dela foi lá, bateu na porta pra chamar ela, provavelmente pra fazer alguma coisa, né, ao longo do dia ali, que elas passavam muito tempo juntas. Então essa amiga dela foi lá chamar ela, como sempre fazia, e a Halda não tinha atendido. Então ela continuou insistindo, batendo na porta, achando que a amiga talvez estava dormindo ou não tinha escutado. Só que como ela não estava atendendo, ela foi e olhou numa greta que tinha da porta e viu o corpo da Halda pendurada por um lenço no ventilador de teto do quarto. Ela então ficou desesperada, né, pela amiga dela e começou a tentar bater ainda mais na porta, abrir a porta, só que era uma porta muito resistente, ela não estava conseguindo abrir. Então ela foi chamando amigos, pessoas que estavam ali perto, para tentar arrombar a porta, e eles fizeram isso, eles conseguiram jogar a porta no chão, porém já era tarde demais, ela já estava sem vida. E aí a polícia foi chamada, entrou no local do crime, só que já estava tudo revirado, porque os amigos, né, tinham conseguido entrar, conseguido mexer no corpo, o quarto já tinha vários vestígios, vários digitais de várias pessoas. Então a polícia já não conseguiu fazer um trabalho ali inicial muito bom, né, uma perícia muito boa. Então a família foi notificada, relatando que ela tinha se suicidado. Porém, eles acharam isso tudo muito estranho, porque a Halda estava muito alegre, muito feliz, ela estava conversando com eles normalmente, ela não tinha nenhuma reclamação a respeito da faculdade, a respeito das pessoas que estavam com ela. Então a família não estava acreditando muito sobre a questão do suicídio e pediu para a investigação ser mais incisiva. Só que pelo relato da família, né, a polícia não queria mais, queria fechar o caso. Parece que foi tudo fechado muito rápido, tudo o mais rápido possível. E eles falam que isso também é por conta da universidade, porque a universidade não queria se envolver muito no caso. E pelo que eu já vi de algumas coisas assim, que eu acompanho alguns casos, eu costumo assistir algumas coisas no YouTube, realmente toda vez que algum caso que acontece dentro de uma universidade, costuma fechar muito rápido. A família sempre questiona a velocidade que o caso é fechado, com que as coisas são feitas às pressas, e eles sempre acusam que isso é por conta da universidade, e nesse caso foi exatamente a mesma coisa. A família não estava acreditando que a Halda tinha se suicidado, e eles começaram a fazer as próprias investigações, já que a polícia não estava colaborando muito. Nessas investigações da família, concluíram que a Halda estava tendo uma rotina normal, ela tinha feito a comida dela, tinha feito um chá, estava seguindo a vida dela normalmente ali,
E isso não bate com o indício de uma pessoa que ia se matar, né? Se ela ia se matar, por que ela tava ali seguindo a vida dela normalmente, tinha se arrumado, tinha feito comida pra sair, pra fazer as coisas. Então já era uma coisa que não batia muito com o suicídio. A segunda coisa foi que a porta, falaram que tinha sido arrombada, porém a porta tava intacta, tava inteira, não tinha vestígio nenhum de que alguém forçou a porta. E quando eu vi isso, eu fiquei muito chocada, que assim, tava nítido então que a polícia realmente não tinha investigado o caso certo, né? Porque a primeira coisa, o primeiro vestígio, eles viram a menina que encontrou ela, a amiga que encontrou ela, disse que eles tiveram que arrombar a porta. E aí, quando a polícia chega, a porta tá completamente inteira, então não faz o menor sentido. E outra coisa é que no quarto tinha vestígios de luta. E mesmo que muitas pessoas tenham passado por ali, ainda não fazia muito sentido esses vestígios, que era um espelho quebrado e uma mesa quebrada. Porque mesmo que as pessoas entraram ali, elas não saíram quebrando as coisas, né? Elas entraram pra saber o que estava acontecendo, ou então pra tentar salvar a Halda. E outra coisa que a família conseguiu pegar de uma outra perícia que eles contrataram, era que esse lenço, esse suposto lenço que foi encontrado no pescoço da Halda, não batiam com as marcas que estavam no pescoço dela. E também tinha outras marcas, além da marca do enforcamento, tinha outras marcas de mãos que tentaram enforcar ela. E aí a polícia de Bangladesh disse que essas marcas de mão eram marcas de nascença, o que não tem o menor sentido, porque ela trabalhava como modelo, então a gente saberia, né, que teria essas marcas. Também tem marcas dela, mesmo que falhar, foi photoshopado e tirar essas marcas. Tem outras fotos dela no dia a dia e essas marcas nunca apareceram ali. E a família também, obviamente, saberia se a filha tivesse marcas de nascença no pescoço, né? Não tem sentido a família não saber dessa informação. E a polícia também falou que aquele lenço batia sim com a marca que ficou no pescoço dela do tal enforcamento. Eles simplesmente viraram e falaram: não, essa perícia que vocês fizeram está errada, e bate sim. Mas mesmo com essas alegações, né, da perícia de Bangladesh, a família ainda conseguiu reabrir o caso, porém ainda falaram que era suicídio porque encontraram uma mensagem, uma suposta mensagem que a Halda tinha enviado para um namorado falando que ia se matar porque ele tinha traído ela. Só que a família era muito conectada com a Halda, eles conversavam sempre e ela nunca tinha falado desse namorado. Os amigos dela também nunca tinham falado desse namorado, ninguém sabia quem que era. E eu achei muito estranho que foi uma mensagem que falaram que ela enviou e ninguém olhou para quem que ela enviou, quem era essa pessoa, quem era esse suposto namorado. Nunca apareceu, nunca houve relatos de nada. Uma outra coisa estranha também que aconteceu depois que a Halda foi morta, o Instagram dela aparentemente continuou tendo atividades. Ela parou de seguir a melhor amiga e um outro suposto amigo. Eles mesmos podiam ter feito isso para a própria conta deles. Porém, dias depois a conta da Halda foi deletada. A família falou que não tinha acesso às redes sociais dela. E ela também, mesmo trabalhando como modelo, não tinha nenhum assessor, nada assim que cuidasse dessa parte. Ela era mesmo que administrava. Então foi tudo muito estranho. E o que eu achei estranho também é que a polícia, né, não investigou com o próprio Instagram para saber se isso foi por meio da conta dela ou se foi uma outra conta, como que isso tinha acontecido, em qual endereço de IP, né, que isso pode ter acontecido. Nada disso foi investigado, o que dá mais chances ainda para a família estar certa, né, sobre esse caso, já que a polícia realmente parecia que não estava investigando nada. E isso dá muitos indícios de que a melhor amiga dela, a Serati Parvin, ela realmente está com um dedo nisso, porque ela que encontrou o corpo, ela falou que a porta foi arrombada e não tinha sido arrombada, parou de seguir a melhor amiga assim do nada. E se você acabou de perder uma amiga, não faz muito sentido você parar de seguir ela ou ela parar de te seguir, coisas desse tipo, fazer esse tipo, né, de coisa. E mesmo que isso tenha acontecido antes da Halda ser morta, então queria dizer que meio que elas brigaram. Eu sei que olhar essas coisas de eu parei de seguir fulano, parei de seguir ciclano, é uma coisa um pouco infantil, mas querendo ou não, tem um pouco de sentido isso. Por que você vai parar de seguir sua melhor amiga? Então, se isso aconteceu antes da Halda ser morta, quer dizer que teve um atrito ali, e aí essa melhor amiga dela foi lá, talvez pra conciliar, mas ela falou assim que elas estavam normais, que ela foi lá pra, né, fazer o dia a dia normal. Então, assim, uma coisa não se encaixa muito com a outra. E isso abre espaço para as teorias, né? Já que o caso foi fechado como suicídio, então qualquer outra coisa é uma teoria. Abre espaço para a teoria de que essa melhor amiga dela, a Serati Parvin, ela matou a Halda por inveja, por ela ser mais bonita, por ela ser muito inteligente, coisas desse tipo. Ou então de que alguns radicais que atacaram a Halda, de que foram eles que cometeram o crime, já que ela era modelo e também era muçulmana. E uma coisa talvez não se encaixe muito bem com a outra, dependendo de como
é a cultura, de como que é a cabeça da pessoa ali. Mostrar o corpo, esse tipo de coisa, na cultura muçulmana não é muito bem aceita. Então, talvez alguns radicais não gostaram disso, principalmente depois que ela apareceu na revista da Vogue da Índia. Então, abriram essa teoria também, esse leque de possibilidades, porque havia alguns radicais na universidade em que a Halda estudava. E também tem a teoria juntando essas duas coisas, de que os radicais contactaram a melhor amiga da Halda e fizeram ela cometer esse crime ameaçando ela, falando que se, por exemplo, se você não matar a Halda, nós vamos matar você ou matar sua família ou qualquer coisa desse tipo. E aí ela, sem opção, foi lá e acabou cometendo o crime. Eu particularmente acho que pode sim ser a melhor amiga, porque há muitos indícios apontando pra ela não estar envolvida de nenhuma forma. Porém, essa parte dos radicais também faz muito sentido, porque a Halda já sofria alguns ataques, não era nada muito que ela ficasse realmente preocupada, mas ainda assim existiam, então pode ter sido sim algo relacionado a isso, mas eu não descarto a possibilidade da melhor amiga dela estar envolvida, porque há muitas provas de que ela tinha alguma coisa ali no meio, que ela não estava contando toda a verdade. Uma coisa sobre esse caso também é que ele abre muitas portas para mais preconceito sobre a religião muçulmana, sendo que mesmo que se ela tenha morrido por conta de radicais, a religião em si não é culpada por conta disso. É nunca legal generalizar, falar que toda pessoa que é muçulmana acontece esse tipo de coisa, toda mulher que é muçulmana não pode fazer isso ou aquilo. Tanto que a Halda era uma mulher muçulmana e ela era modelo, ela estudava, ela tinha a sua relação com a religião um pouco diferente do que algumas outras pessoas seguiam. Então nunca é bom generalizar, falar que todo mundo que é dessa religião é assim, ou ela morreu por conta dessa religião. Não, ela morreu porque alguém cruel fez isso com ela. Então eu queria pontuar isso. Se você sabe mais alguma coisa sobre esse caso que eu deixei passar, provavelmente isso aconteceu, comente aí embaixo. Se eu errei em alguma coisa, também pode comentar, eu agradeço muito, na verdade, porque eu tô aprendendo aqui, né? E se você gostou do caso, já conhecia, também coloque aí. Se você souber de algum outro caso, coloque aí nos comentários também. Pra quem não sabe, eu vou fazer casos aqui mais relacionados a pessoas que estavam viajando, de intercâmbio, esse tipo de coisa. No caso da Halda, ela estava estudando fora do país de origem dela, então é por isso que ele se encaixa aqui no meu canal. Pra quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu vi que 40 e poucos % das pessoas que assistiram os meus vídeos não são inscritas, então agradeço se você puder se inscrever. Deixa o like se gostou do vídeo. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui.